Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem ataca grávida em São Roque, São Paulo. Olá, Ágata inscritos. Meu nome é Amanda. Sou inscrita do canal também. E irei relatar o que aconteceu comigo em 2011 na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Nessa época, fui morar numa casa que minha avó deixou para mim. A casa ficava próximo da entrada da zona rural da cidade. Era uma casa antiga, construída na juventude dos meus avós, lá pelos anos 50, eu acredito. Ao redor tinha uma plantação de milho e mais à frente muitos eucaliptos. Estava grávida de 8 meses do meu primeiro filho e meu marido, Júlio, trabalhava à noite como vigia a uns 20 quilômetros dali. Estava acostumada a ficar sozinha, nunca tive medo. Porém, depois daquela noite, não fico mais. Não me lembro qual era o dia da semana e nem se era lua cheia, porque dizem que lobisomens atacam na lua cheia, não é? Eu me lembro que estava calor, sufocante mesmo. O ventilador não dava conta. Então deixei as janelas da sala e da cozinha semi-abertas. Sentei no sofá e fui assistir um pouco. Lá pelas 11 horas resolvi dormir. Li um pedaço do Evangelho, como sempre faço, e depois deitei. Dormi rápido e acordei com um barulho de algo roçando nas paredes. Parecia que estava arranhando o reboco. Achei estranho porque eu não tinha cachorro e a casa era cercada. Não tinha como cachorro de rua entrar. Então fui até a cozinha porque o barulho estava mais alto lá. E assim que cheguei, senti um cheiro muito forte e azedo, tipo de cachorro molhado, ferrugem e lama podre. Nesse momento, me aproximei da fresta da janela e olhei para fora. Dei de cara com um par de olhos vermelhos me encarando na escuridão. Eram baixos e de repente subiram, como se aquilo tivesse ficado de pé. Eu gelei na hora. Meu coração quase saiu pela boca. Senti que aquilo não era coisa boa. Fechei a janela rapidamente e corri para a sala. Na época, eu não tinha telefone fixo e o único celular da casa, meu esposo levava para o trabalho. Então eu não tinha quem pedir ajuda. Isso me deixou com mais medo ainda. De repente, aquele bicho começou a dar pancadas nas paredes. Ele rodeava a casa, rosnando, como se me chamasse para abrir a porta. Ágata, foi terrível. Eu não sabia onde me esconder. Mas ficou muito pior quando ele parou em frente à porta. Vi a maçaneta girar. Entrei em total desespero nesse momento. O bicho tinha respiração pesada, cansada, e eu estava ali parada no meio da sala, desesperada, sem saber o que fazer, segurando um grito. Amigos, o lobisomem arranhava insistentemente a porta e as paredes. O barulho era tão alto que seria impossível ser uma unha humana fazendo aquilo. Resolvi correr para o quarto e me trancar. Rezei chorando, com a mão na barriga, pedindo proteção divina. Eu já sabia que era um lobisomem, só podia ser. Só lembrava do que as pessoas mais velhas diziam, que lobisomens atacam mulheres grávidas e recém-nascidos. E aquele lobisomem veio atrás do meu filho. De repente ouvi o som de uma das janelas quebrando. Tentei arrastar o guarda-roupa contra a porta, mas não tinha força. Era muito pesado. Então arrastei a cômoda que tinha as roupas do bebê. Encostei ela na porta e sentei em cima, na esperança dele não conseguir empurrá-la. Nesse momento, ouvi os passos dele andando dentro de casa. Ele tinha conseguido entrar. Amigos, eu só pensava o pior. Foi a pior sensação do mundo que senti. Eu chorava baixinho, rezava, pedia para Deus ter misericórdia de mim. Olha, eu fico até angustiada de lembrar os momentos de terror que passei naquela noite. De repente, ele parou do outro lado da porta. Então eu fiz silêncio e ele fungava tão forte que eu ouvia tudo. Eu juro para vocês que ouvi ele resmungar. Tá aqui! Com uma voz bem grave, quase humana,
mas deformada. Aquilo foi realmente assustador. Em seguida, ele começou a arranhar a porta e dar socos. A cada soco, a cômoda balançava e eu me segurava para não cair e forçava as costas contra a porta, fazendo força para ele não conseguir entrar. Agatha, eu passei tanto medo que comecei a ter contrações. As lágrimas escorriam no meu rosto. Suava frio, tremia e me segurava para não gritar, para não chamar mais a atenção dele. O pavor mexia com meu corpo. Em certo momento, ouvi ele se afastando da porta e andando dentro da minha casa, até que ficou tudo em silêncio. Eu acreditei que ele tinha ido embora, mas do nada o telhado fez um barulho. O lobisomem subiu em cima da casa. A cada passo que ele dava, a madeira rangia, e ele parou exatamente em cima do meu quarto. Ficou lá em cima rosnando e passando as garras nas telhas. Fiquei encurralada, sem ter para onde ir. A todo momento eu pensava que ele ia cair lá de cima e me pegar. Isso durou a madrugada inteira. Ora ele subia no telhado e arranhava as telhas, ora ele descia, entrava na casa e dava socos na porta do quarto. Foram horas de sofrimento e medo que passei sozinha com aquela criatura. Até que muitas horas depois ele foi embora, pois os barulhos cessaram. Mesmo assim, não saí do quarto. Fiquei ali sentada na cômoda, chorando até o Júlio chegar. Às 6 horas da manhã, ouvi ele chegando. Ele encontrou a casa destruída. Então abri a porta do quarto e eu estava branca, pálida, passando muito mal. Estava urinada e vomitada. Ele começou a perguntar o que tinha acontecido e eu só pedia para ele me levar para o hospital. Dei entrada no hospital muito mal, fiquei até internada. E nesse meio tempo contei ao meu esposo e ao médico que foi um lobisomem que me atacou. De início eles não acreditaram em mim. Até ouvi umas enfermeiras fazendo piadinhas nos corredores. Mas depois que meu marido foi até nossa casa buscar roupas para mim e viu as marcas de garras nas paredes e portas, voltou para o hospital desesperado e confirmou ao médico que só poderia ter sido um lobisomem para deixar marcas tão profundas como aquelas. Agatha, fiquei 2 semanas internada e meu filho nasceu. Nesse meio tempo, meu esposo alugou outra casa próximo ao centro de São Roque e fez a nossa mudança. Deixamos a velha casa da minha avó fechada. Quando saí da maternidade, fui para a nova casa, mas mesmo morando num bairro movimentado, nunca mais me senti segura. Eu sabia que aquele lobisomem ainda rondava pela cidade e poderia me achar. Passava as noites acordadas com meu filho e dormíamos durante o dia. Só me senti mais segura quando mudamos de cidade. Foi uma experiência que não desejo a ninguém. Escapei por pouco. E até os 10 anos de idade, algo muito curioso e estranho acontecia com meu filho. Pelo menos uma vez por mês ele tinha pesadelos, onde acordava gritando e depois nos contava que no sonho tinha um homem peludo com dentes grandes no quintal e esse homem o chamava para brincar. Então comecei a levá-lo em uma psicóloga. Graças a Deus, hoje ele não tem mais pesadelos, mas eu ainda tenho. Mas procuro não comentar com ninguém. Só eu e Deus sabemos o trauma que carrego. Enfim, para quem duvida que lobisomem existe, está aí meu relato. Também sofri ataque desse maldito. Bom, Agatha, muito obrigada pelo espaço em seu canal e boa noite a todos. Relato: o galpão no sítio era esconderijo do lobisomem. Olá a todos, me chamo Aguinaldo. Irei contar o que meus pais e eu vimos no interior do Paraná. Foi em 1997. Eu tinha 17 anos quando meu pai conseguiu um trabalho de caseiro num sítio grande e afastado, entre Campo Mourão e Piabiro. A dona do lugar era uma senhora viúva, meio reclusa, que só ia lá de tempos em tempos para ver suas criações.
O sítio era grande, mas muito mal cuidado. Tinha a casa principal feita de madeira, era bem antiga, mas forte. A casa do caseiro, onde ficamos, que era simples e boa, e uns galpões jogados no meio do mato. Um deles ficava isolado, beirando a cerca que fazia divisa com a mata. Apelidamos ele de Galpão Velho, porque estava caindo aos pedaços. Ninguém entrava lá, pois estava perigoso desabar a qualquer momento. Nos primeiros dias morando lá foi tudo maravilhoso. Cheiro de mato molhado, calmaria, nosso cachorro brincava solto para lá e para cá, minha mãe arrumava tudo com muito gosto e meu pai se orgulhava de ter um trabalho fixo. Mas passado algumas semanas, comecei a sentir que tinha algo de errado. De repente as noites ficaram estranhas, não eram mais silenciosas. Vez ou outra ouvia barulhos lá fora, e sempre entre meia-noite e 1 hora da manhã, nosso cachorro começava a rosnar perto da porta e chorava baixinho, como se tivesse vendo algo lá fora. Toda manhã eu comentava isso com meus pais, e eles diziam que era o frio que fazia o cachorro chorar, e colocavam mais cobertas na casinha dele. Porém, certa noite, acordei com um estrondo, seguido de outros barulhos. Então me levantei e fui até a janela. Os barulhos vinham do galpão velho. No impulso, abri um lado da janela e me deparei com uma figura se esgueirando, se arrastando. Era enorme, disforme, caminhava curvada. Aquilo saiu de dentro do galpão e foi para o lado da cerca, sumindo na escuridão. Fiquei travado diante daquela cena. Depois fechei a janela e me encolhi na cama. Nunca tinha visto algo tão sinistro como aquilo. Parecia cena de filme de terror. No dia seguinte, pensei em falar para os meus pais, mas eu sabia que eles não acreditariam. Então guardei para mim e esperei para ver de novo, para ter certeza do que tinha visto. Mas na noite seguinte, minha mãe também viu. Ela acordou meu pai desesperada, dizendo que tinha visto uma coisa peluda, peluda demais para ser gente, passando pela cerca. Meu pai se levantou muito bravo, resmungando que estava cansado e precisava dormir. Mas mesmo assim, pegou a espingarda e uma lanterna e saiu lá fora. Minha mãe e eu ficamos na varanda olhando. Ele foi até o galpão velho e voltou quase correndo. Nos disse que tinha marcas no chão, marcas de pés humanos e marcas de patas, como de onça, lado a lado. Ficamos morrendo de medo. E foi então que as coisas pioraram. Foi um verdadeiro inferno. As criações começaram a desaparecer. Achamos algumas carcaças espalhadas dentro da mata. E aquilo não era obra de onças, era algo pior. Quando amanhecia, sentíamos aquele fedor de enxofre no ar. E sempre os barulhos no galpão velho antes de tudo acontecer. A dona do sítio foi até lá e ficou pé da vida com meus pais. Culpou eles pelo prejuízo. Insinuou que nós estávamos comendo suas criações. E não acreditou no que meus pais contaram. Até que meu pai perdeu a paciência com aquela situação. E na penúltima noite que passamos lá, ele teve a ideia de ficar de tocaia para ver o tal bicho. Eu fiquei com muito medo e falei para ele não fazer isso, pois se fosse aquilo que eu vi, ele corria um sério risco de vida. Então, na tentativa dele desistir dessa ideia, eu contei o que tinha visto. De começo ele duvidou, ficou pensativo, mas depois disse que mesmo assim ia fazer a tocaia, pois todo bicho tomba com chumbo grosso. Com medo do pior acontecer, me ofereci para ir com ele. Naquela noite nos escondemos atrás de uns arbustos, perto do galpão velho. A lua estava cheia e grande, clareava tudo. O frio cortava a alma. Ficamos por algumas horas escondidos, quando de repente ouvimos um barulho na cerca. E então vimos algo. Um homem apareceu. Era muito magro, com roupas rasgadas, e andava como se cada passo doesse. Ele estava desconfiado, olhando para todos os lados.
entrou no galpão mancando. Nesse momento, meu pai me cutucou e falou baixinho: "É o Zé da estrada." Esse sujeito passava de tempos em tempos vendendo queijos e farinhas de porta em porta. Era um cara esquisitão e não aparentava ser boa pessoa. Então ficamos atentos olhando para o galpão. Foi quando começaram os barulhos e aqueles sons de rosnado profundo e gemidos de dor. Comecei a ficar com muito medo e chamei meu pai para irmos para casa, mas ele insistiu em ficar ali. De repente, a porta velha do galpão rangeu e o que saiu de lá me causa medo até hoje. Era um monstro, mas não como nos filmes de terror, bem pior. Era horrível mesmo. Um corpo de homem, esticado, coberto de pelos cinzentos. A cabeça era igual de lobo, mas os olhos eram humanos, porém avermelhados. Nosso cachorro que estava na varanda começou a latir e choramingar como fazia todas as noites. Meu pai ficou tão surpreso que tirou o chapéu da cabeça e disse: "Credo em cruz, que coisa é essa?" Enquanto eu mal conseguia respirar de tanto pavor. O lobisomem virou a cabeça direto para a gente. Ele sabia que estávamos ali. Quando vi a cara daquilo, não segurei o grito. Então meu pai atirou, mas o bicho nem se abalou. Deu um grito ensurdecedor e disparou a correr em nossa direção. Saímos correndo em toda velocidade também. Assim que entramos em casa, nosso cachorro entrou junto e se escondeu atrás do sofá. Trancamos a porta com todas as trancas e em questão de segundos o bicho trombou com ela. Foi um estouro que ela não caiu por Deus. Minha mãe começou a chorar com medo daquela situação, enquanto meu pai me gritava para reforçar as outras portas. Saí arrastando tudo que dava e colocando contra as portas e janelas, fazendo uma barricada, enquanto lá fora o lobisomem rodeava a casa e tentava entrar a todo custo. Arranhava as paredes, urrava, grunhia e tocava o terror na gente. Isso durou quase 1 hora de relógio. Depois ouvimos ele indo embora. Só então o cachorro parou de choramingar. Mas ficamos em alerta e preocupados com uma possível volta da criatura. Mas graças a Deus, naquela noite ele não voltou. No dia seguinte, bem cedinho, pegamos nossas coisas e fomos embora. Meu pai foi até a dona do sítio, contou o que aconteceu e entregou as chaves para ela. Ela não acreditou, obviamente, mas nada mais importava. Só queríamos ir para longe daquele lugar amaldiçoado. 1 ano depois, estávamos morando em outra cidade e vimos uma notícia no jornal que nos chamou muita atenção. Lá dizia que um caseiro daquela região havia sido atacado e morto por uma onça. E pela descrição do local, foi no mesmo sítio que presenciamos aquele homem transformado em lobisomem. Desde então, meus pais não quiseram mais saber de trabalhar como caseiros. Quando lembro do perigo que passamos, penso que aquele lobisomem ainda deve estar por lá, só esperando a próxima vítima. Bom, Agatha, esse foi o meu relato verídico. Um abraço a todos vocês. Chegamos ao fim de mais um vídeo, família. Foram 2 relatos de tirar o fôlego, não é? Penso no terror que essa mulher grávida passou. Com certeza, o lobisomem já monitorava do seu dia a dia. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Já o Agnaldo e sua família tiveram muita sorte de sair ilesos dessa situação. Foi mais uma família de caseiros que se depararam com um lobisomem no sítio. Ainda bem que conseguiram ir embora daquele lugar. Eu peço a todos vocês que deixem um like, um hype e sua opinião sobre esses 2 ataques nos comentários, ok? E agora vamos aos salves desta terça-feira com todo o meu carinho e amizade. Vai um salve para Amanda, Adria Costa, Andy, Alcélio, Evaldo Ribas, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Jonas Luiz, Elisandra Cruz, Eliane Nascimento, Joana Santos Saraiva, João Passoni, Beatriz Reis, Iraci Souto, Orlando Alcovias,
Vanessa Pereira da Silva, Antônio Júnior, Suzane Palim, Iramir Soares, Eliezer Gonçalves, Néia Oliveira, Carla Aparecida Bueno, Ailton Marinho, Velda, Lúcio Oliveira, Carlos Marques, André Cristina, Ângelo Augusto da Silva, Guilherme Martins, Maria de Fátima Soares, Fabiana Ferreira, Francisco Oliveira, Rosimeire Ramos, Alaísa Silva, Rosimeire Alves, Angélica Guimarães, Nádia Maria, Marcos Queiroz, Kátia Cristina, Arlete de Freitas, Simone Fagundes, Dani Ribeiro, Cantinho da Ed, Alenilson Abraão, Maria Alves Menezes, Gilvânia L., Ana Cláudia, Camila Marques, Thalita Silva, Dieco 1980, Ana Paula Oliveira, Fábio Barros, Alcione Oliveira, Denise Tal, Florinda Dias, Eloá Marques, @Rússia e Augusto. Família, muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo e deixe seu comentário para receber um salve no próximo vídeo, ok? Agora me despeço, desejando a todos vocês uma excelente noite, uma semana abençoada e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!